Eu costumo dizer que o professor Juarez é quase que sócio da nossa associação, né? Porque tem colaborado com todos nós, né, ao longo da nossa existência. Então, professor Juarez, a palavra é do senhor e a satisfação é nossa de mais uma vez ouvi-lo. Estimado presidente desta mesa, presidente também da nossa comissão de estatais aqui no Conselho Federal, Dr. Carlos Castro, essa figura quase legendária no campo das estatais, pessoa que sempre vale a pena ouvir e ouvir com atenção. Eu gostaria de, se me permitem, saudar a todos, simbolicamente, em algumas pessoas. De uma maneira muito especial, gostaria de saudar a nossa presidente Ana, recém-eleita, de forma consagradora, né, no âmbito da VOCEF, fazendo os votos de que tem uma gestão brilhante. E, aliás, sucedendo esta figura notável, que está me ouvindo, está saindo, mas está me ouvindo, que é o nosso presidente Álvaro, que, na verdade, ele é o grande responsável por este magnífico evento. Né? Eu tive a ocasião de testemunhar a gênese desse evento num aeroporto. Depois o senhor prontamente abraçou a ideia e eu tenho a impressão que estamos aqui fazendo história. Quero saudar também o nosso presidente Luiz, ao nosso próximo palestrante. Eu pedi para fazer uma inversão porque a 1h realmente eu preciso sair, então não sei se não haveria um pouco de... Eu queria apenas trazer algumas ideias para o segundo encontro. Né? Gostou dessa, presidente? Tem que pensar um pouco antecipadamente. Né? Em primeiro lugar, sobre a lei das estatais, eu compartilho da visão do bom expositor, não é? O Mauro, gostei dele, que é positiva, no geral, sobre a lei. Eu tenho lá, claro, como todo jurista tem algumas ressalvas, mas isso é absolutamente natural, mas eu tenho examinado as ADINs que estão surgindo por aí. Não me recordo de ter votado na Comissão de Estudos Constitucionais aqui do Conselho nenhuma matéria sobre isso recentemente, não me recordo. Mas eu tenho visto as ADINs, inclusive uma agora recentíssima, não vou mencionar, assim, mas o teor da ADIN era duplo. Número 1, o 173 da Constituição Federal, quando se tratar de exploração de atividade econômica, não precisa passar por esses cuidados de integridade. Com todo respeito, esse é um argumento que não me convence minimamente. A moralidade se aplica a toda a administração indireta. A integridade, para mim, está numa equação igual à sustentabilidade de longo prazo dessas estatais. Outro argumento é de que isso é muito custoso. Data máxima vênia, isso é não saber fazer avaliação de custo-benefício, porque a avaliação de custo-benefício, curiosamente, a própria lei das estatais, no artigo 32, ensina como se faz a avaliação de custo-benefício, no caso das licitações. Tem que avaliar custos e benefícios diretos e indiretos, sociais, econômicos e ambientais. Está lá no 32. Aliás, esse dispositivo é a reprodução de um que está no RDC, que, por sua vez, foi em ótima hora sugerido pelo TCU. É assim que se faz a análise de custo-benefício. Então, um programa de integridade se paga várias vezes, se nós fizermos uma boa análise de benefícios líquidos. E eu falo um pouco à vontade, porque recentemente aceitei com muita honra integrar uma comissão de juristas designada pela Câmara de Deputados para efetuar propostas de aperfeiçoamento da gestão pública brasileira. Nós vamos apresentar um primeiro relatório, agora, com 9 propostas. E não é segredo, posso dizer, aliás, ao contrário, tenho que dizer, né? Nós queremos ouvir a sociedade na sequência. Um dos itens que eu formulei e a comissão acolheu é uma modificação da Lei de Processo Administrativo, para que no artigo 50 toda a motivação
da decisão administrativa, lato sensu, tem que ser acompanhada de avaliação de impactos. Isso muda completamente o modo de tomada de decisão na administração pública brasileira. Aquelas que têm decisões que têm repercussão sistêmica têm que ter avaliação de impactos. Então, numa avaliação bem feita de impactos, um programa de integridade é absolutamente dotado de benefício líquido. Então, até agora, eu tenho examinado com isenção, né? Com isenção, algumas arguições e não estão me convencendo. Penso que há, sim, alguns desafios hermenêuticos da maior relevância. E um deles tem a ver com algo ainda mais ousado. Eu tenho sustentado que o programa de integridade, aliás, sustentei também isso na nossa comissão, deveria ser expandido para a iniciativa privada como um todo. E essa é a solução da recentíssima lei francesa anticorrupção. Empresas da iniciativa privada que têm um determinado faturamento e mais de 500 empregados têm de ter programa de integridade, ou compliance, anticorrupção. E, ademais, o que é, em síntese, o programa de integridade? Eu falei aqui, anticorrupção já é uma influência da visão da CGU, cujo guia eu recomendo a leitura. Mas não é só isto. É conformidade com a lei e com o direito, com as leis e com o direito. Quem pode ser contra isso? Ninguém. E aqui vem um ponto crítico para esta nossa histórica reunião. Qual é o papel dos advogados estatais? Dos advogados estatais. Nisso. E aqui eu examinei ligeiramente, mas com atenção, acho que com suficiente atenção, para uma primeira leitura, né? O PL que os senhores mencionaram na abertura dos trabalhos. O PL de 2015, pelo menos a versão que eu tenho é de 2015. Deve ter havido alguma mudança recente, mas um aspecto chave desse PL consiste em dizer que o advogado da estatal vai ser responsável pelo controle interno. Está dito isso. Vocês viram isso com atenção? Está dito lá no projeto. Pelo menos a versão que eu baixei da Câmara agora, né, com a assessoria aí do Dr. Igor. Né. Aqui está, ó, é o artigo 3º, inciso 3, do PL. Já tinha visto, doutor Álvaro? Atribuições dos advogados das estatais, inciso 3, exercer o controle interno de legalidade dos atos das respectivas entidades. Quer dizer, além dos outros mecanismos que eu vou comentar na sequência, que são importantes da lei das estatais, além da auditoria, etc., que nós vamos examinar daqui a pouquinho, brevemente, o advogado estatal, o advogado estatal, como eu prefiro dizer, não? Desta carreira jurídica, que terá aqui uma série de garantias, não sei se vocês vão gostar, mas eu até colocaria mais algumas, né? No artigo 5º. Pois é, mas eu posso pedir, né? Como não sou advogado estatal, eu posso pedir, né? Que se aproxima, não é a estabilidade, evidentemente, do artigo 41, nem poderia ser, mas que se aproxima disso, né? Acho que foi mencionado aqui uma coisa importante, que é a participação de membros independentes dos conselhos estatais, dos conselhos. Eu acho que isso aí podia ter uma coisa. Enfim, está muito interessante isso aqui. Isso é um outro debate, por isso eu digo para o próximo. Nós podíamos debater isso aqui, não é? Seria muito interessante. Mas eu achei muito bom constar isto aqui, exercer o controle interno, com autonomia, com independência, com a verticalidade própria dos advogados. Se isto é assim, então o advogado vai ter também uma enorme responsabilidade pelo controle de cumprimento, por exemplo, do Código de Conduta e Integridade. Eu fui ver, doutor Álvaro e doutor Castro, a audiência dos internautas está grande, viu?
fui checar ali enquanto... Eu ia fazer uma brincadeira sobre a história que o Mauro contou do pai dele. Eu não faria isso, né? Porque esse negócio é uma discussão no Supremo se prescreveu ou não em relação a... Tem uma decisão vinculante, cara, é repercussão geral, não regulante, né? Repercussão geral diz que existe prescrição, né? Mas há uma ressalva lá, que foi feita pelo ministro Teori, mas nós não estamos ainda tratando da relação do parágrafo 5º do 37 com o parágrafo 4º. Ou seja, se a hipótese for considerada de improbidade, já pensou se ele tiver que devolver o que ele ganhou de xerox? Porque ele é beneficiário indireto, coitado. Não digo para ele, vai ficar tenso depois, né? Mas brincadeiras à parte, não, a minha tese é que não houve nesse caso improbidade. Aliás, ele fez uma provocação, o descumprimento de metas, em princípio, também não se enquadra em nenhuma das 3 hipóteses de improbidades, 9, 10 e 11 da Lei 8.409, é claro. Mas em princípio, porque dependendo da circunstância, pode sim se enquadrar no 10. Porque o 10 tem uma modalidade culposa. É a única hipótese de modalidade culposa, que é dano ao erário. Então tem que cuidar um pouquinho nisso. Mas, em geral, ele mesmo já tratou muito bem do assunto. A própria CVM, por exemplo, está adotando essa teoria, que eu acho corretíssima, que é Business Judgment Rule, né? E eu tenho sustentado, mas isso é assunto para outra ocasião, eu tenho sustentado que o 10 também tem que ser culpa grave, etc. E se dependesse de mim, haveria uma revisão ainda mais profunda lá do 11, do dolo genérico. Também há risco disso. Veja, ele me provocou, eu estou respondendo. Eu não vejo, em princípio, o descumprimento de uma meta como uma improbidade, é claro, seria sem sentido, tem que haver violação à moralidade, mas pode haver. Então tem que tomar cuidado. O que eu faria? O que eu faria era sempre consultar bons advogados, né? Se eu fosse diretor... Concorda, doutor? Eu faria isso. Eu me cercaria dos advogados mais independentes, assim, não é? Eu adoraria ter, viu, Fernando, advogados linha dura do meu lado, né? É o que eu faria. Bom, então agora vamos dar uma examinada muito brevemente na lei das estatais. Eu pensei aqui alguns tópicos, né, que acho eu que são muito interessantes para esse aperfeiçoamento preconizado por esse histórico primeiro evento. O primeiro ponto, se há um controle interno, e há mais de um, mas pelo menos há um explícito aqui no PL, né? O PL que cria e estrutura o regime jurídico de advogado de empresa estatal federal, né? Mas pelo menos aqui já é esta figura. A implementação dos códigos de conduta não pode deixar de passar por esse controle interno. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que dar uma boa craneada, não vai ser uma coisa tão simples, né? E eu acrescentaria também uma coisa que eu sustentei ontem, no outro encontro histórico, esse da AGU. É um encontro sobre resolução consensual de conflitos, que tem caráter prioritário no nosso sistema, por exemplo, no artigo 3º do CPC, né? E, por exemplo, no código de ética nosso aqui da casa, que foi muito bem alterado, ali o nosso querido Marcos Vinícius foi o mentor disso à época, para determinar deontologicamente a primazia. O advogado tem que respeitar esse dever de redução de litigiosidade e, portanto, respeitar a ideia de dar preferência a uma solução consensual. Nós falamos muito disso ontem, a minha conferência foi sobre esse tópico. E eu estou vendo também, por exemplo, a CGU evoluindo muito. A CGU, em 2017, para aqueles casos, as infrações de menor potencial ofensivo, a CGU já partiu para não mais entender como automático o dever de instaurar um PAD. Mas ela faz termos de ajustamento de conduta. Com isso evita a prescrição, evita o gasto absurdo que é montar toda um PAD, né, por uma coisa mínima, mas sobretudo porque na maior 50% dos casos havia prescrição. Então eu dei esse exemplo entre outros. E no final eu propus uma espécie de decálogo da negociação proba em direito administrativo. Gostei muito e a ministra Gleice também
me parece profundamente, estava na abertura, profundamente identificada com isso, né? E assumindo tarefas bem em cargos históricos aí, recentemente na questão dos planos econômicos, por exemplo, eu penso que a AGU se comportou muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Qual é o papel dos advogados estatais no zelo, no resguardo, no cumprimento da implementação de código de conduta na estatal? E como lidar com aquelas infrações de menor potencial ofensivo? Tudo isso nós vamos ter que debater. Isso é matéria virgem. Que tipo de solução nós vamos ter? E aqui é um mecanismo muito interessante na realização de acordos, que isso vocês conhecem bem, acordos, né? Mas é um mecanismo muito interessante que está no artigo 40 da Lei de Mediação. O artigo 40 da Lei de Mediação, de forma audaciosa, disse que quem participar de celebração de acordos, seja servidor público, seja empregado público, diz expressamente, só responde civil, penal e administrativamente por dolo ou fraude. Isso é um mecanismo interessante. Eu defendo a constitucionalidade do artigo 40, mas não é tão simples assim, né? Defendê-la. Quer dizer, será que não está na hora de nós pensarmos em uma visão também do advogado estatal, uma vez conquistada essa maior independência? E independência se conquista. E claro que o PL pode ajudar, mas uma vez conquistada essa independência, não está na hora também de, diante de controvérsias internas e externas, criarmos uma cultura de solução não adversarial, motivada, acompanhada da devida avaliação de impactos? Em relação à advocacia pública, minha resposta é sim, categórico. Em relação à advocacia das estatais, eu acho que nós temos que construir essa resposta. Porque o universo é bem mais complexo, né? E, a meu juízo, por isso eu mencionava a propósito do artigo 5º, acho que nós temos que construir algumas garantias adicionais de blindagem em relação a esta carreira. Mas acho que o futuro está na capacidade confiável de um advogado estatal, agindo como advogado estatal, poder também probamente realizar soluções consensuais. Um segundo ponto, existe o inegociável. Toda vez que houver crime contra a administração pública, improbidade, não há. Aí nós temos que deixar para outro patamar de resolução. O segundo ponto, eu penso que quem vai fazer o controle interno tem de fazer o controle interno no sentido mais profundo do termo. E, por exemplo, exigir o cumprimento rigoroso do artigo 69 da Lei das Estatais. E ali se diz que os contratos das estatais, em geral, têm de ter matriz de riscos. Esse é um outro ponto crítico, bem honestamente. Esse é um encontro histórico, né? E nós vamos ter que assumir que precisamos evoluir em muitos pontos, né? Por exemplo, matriz de risco, a maioria não faz a menor ideia do que se trata. E não é correto quem vai realizar controle interno de legalidade desconhecer o que é matriz de riscos. Eu vou dar um exemplo em sua homenagem, eu não sei sobre qual vai ser a sua fala, mas eu vou dar um exemplo sobre a sua homenagem. Eu tenho falado muito de uma resolução do Banco Central que é histórica, que eu festejo. As instituições financeiras, e temos algumas aqui, né? As instituições financeiras, quando vão conceder um financiamento, não poderão deixar de fazê-lo por conta dessa resolução, mas também por conta de várias outras leis, sem avaliação de riscos socioambientais. O advogado estatal tem que ser um controlador interno da legalidade disso e alertar o gestor, não só os dirigentes, não só o conselho, mas alguém lá na ponta, que esse tipo de financiamento insustentável é não só contrário a essa resolução histórica do Banco Central, mas é contrário a várias leis, e aí sim pode dar problemas, inclusive com a lei de improbidade. Eu não acho que seria uma mudança fantástica no direito brasileiro se nós conseguirmos levar a sério isso.
eu não vou citar, mas eu poderia citar 10 casos óbvios em que não se fez isso no Brasil e deu no que deu. Próximo ponto. Será que eu estou confiando demais nos ombros de vocês? Não, eu conheço o talento dos que estão aqui, conheço a capacidade que vocês têm de fazer por merecer essa nova visão. A advocacia estatal, eu tenho na mais alta conta. Se eu tenho na mais alta conta, doutor Luiz, eu posso começar a cobrar mais como cidadão. Concorda, doutor? É essa aí. Então, matriz de riscos, está na pauta ou não? Não é? Já que eu falei de sustentabilidade há pouco, responsabilidade pós-consumo, isso é outra coisa que é obrigatória, até pela lei de resíduos sólidos. Enfim, é um cumprimento lato sensu do sistema. Isso é compliance. Um outro ponto crítico, eu ainda, semana passada, doutora Ana, fiz uma visita técnica ao TCU, conversava com vários ministros e colhia sugestões para a nossa comissão. Mas eu também fiz questão de conhecer os robôs do TCU. Né? Então tem o Alice, não é? As pessoas dizem Alice, não, o Alice. Né? Fiquei um pouco desapontado porque eu cheguei lá e não tinha nenhuma humanoide para me receber, assim, fiquei meio assim, poxa. Imaginava assim, alguém que fosse me servir um cafezinho com voz metálica. Não. O Alice, o que é? Análise de licitações e contratos. E eles agora vão abrir, isso começou no CGU, o TCU está evoluindo, vai ter uma plataforma aberta. Tem o Sofia, vale a pena vocês conhecerem isso. Quem quer reduzir os custos de compliance vai ter que introduzir inteligência artificial. E ela não é nossa inimiga, ao contrário, ela... Na minha visão, ela pode nos retirar do trabalho monótono, repetitivo, boring, ingrato. Mas o grande problema, e eu conversava demoradamente com os técnicos, fizeram uma belíssima explanação. O grande problema que eu vi ali, e que nós vamos ter que superar, primeiro é abrir aquela plataforma. Né? E o segundo é alimentar bem o Alice. Né? No caso das licitações de contratos, alimentar bem o Alice. Né? E aí há uma série de detalhes que não vem ao caso, mas há um decreto federal, aqui quase todos são na linha federal, presidente. Aqui os que estão presentes, há estaduais também, municipais, aqui ainda não. Eu acho que na próxima a gente podia abrir mais. Assim. Mas, sugestão, presidente. Mas eu acho que já que eu estou no federal, no âmbito mais... Esse é o do final do ano. Esse é o do mega evento, já que eu estou no... É bom porque esse relógio aqui me faz acelerar, né? Presidente, existe um decreto federal que trata de algo muito importante chamado compartilhamento de dados. Vocês conhecem esse decreto? Vale a pena examinar. Isso é chave. Então, um dos itens importantes que apareceram já em alguns relatórios sobre as estatais é que nós ainda temos voo cego em algumas estatais, por exemplo, em matéria de contratações de empresas inidôneas. Hoje há um cadastro nacional de empresas inidôneas, né? Mas ainda assim as informações estão incompletas. Então, eu tenho a impressão que está na hora de a transparência, salvo algumas exceções óbvias, a transparência em relação aos controles, e isso está na lei das estatais, tem que ser máxima. Há uma transferência de sigilo. E nós temos que parar de ter medo de realizar essa transferência de sigilo, porque ela é legal e constitucional segundo o Supremo. Isso é chave para não continuarmos em voos cegos no Brasil. Outro ponto que eu acho fundamental destacar é este que apareceu agora há pouco aí. Eu vi um relatório de integridade das empresas estatais da FGV. E a conclusão foi uma discussão mais ampla sobre a estrutura de governança, ainda não veio. Mais ou menos essa. Eu assino embaixo essa conclusão. Né? Mas a radiografia está muito bem feita. Agora, o que eu fiquei impressionado é com esses indicadores de governança de que falava o Bruno da SEST. Né? Essa nota média 4,2 é boa para iniciar. Vem aí o próximo ciclo. Né? Mas algumas estatais acendeu o alarme amarelo piscante, não foi? E por que será que isso ocorreu? Quer dizer,
Isso é um tópico essencial para o debate sobre a sustentabilidade e o futuro dessas estatais, e os advogados estatais, eu acho que tinham que fazer um mergulho nesse tópico, oferecendo sugestões concretas. E com a independência que um advogado tem por temperamento. Se não tiver, está errado, tem alguma coisa errada no advogado. Agora, eu vejo também uma preocupação enorme de pesquisas recentes sobre um item importante. Grande parte da descoberta de ilícitos de antijuridicidades nas estatais e fora delas vem por denúncia anônima ou por denúncia, digamos assim, da sociedade. É ou não é verdade? Os órgãos de controle, eles fazem o que podem, mas precisam dessa fonte. E eu reparei numa pesquisa recente uma coisa que me deixou muito preocupado. A maior parte, com algumas exceções, de algumas estatais, que eu não vou mencionar as exceções para não, por exclusão, não falar das outras, né? Mas a maior parte dos empregados públicos tem medo de realizar denúncias. Medo de retaliação. E isto é uma coisa que quem vai lidar, segundo o PL, com o controle interno, tem que solver, tem que resolver. Nós temos que erradicar essa cultura do medo. Nós temos que criar mecanismos regulamentares protetivos de quem faz uma denúncia que não é uma delação, pode até ser uma delação premiada, o que eu prefiro chamar de colaboração premiada, mas que é uma contribuição a desvelar um problema que de outra maneira nós não teríamos condições de flagrar. Então, temos que erradicar esse medo. Um outro ponto crítico na esfera federal, porque a lei trata no âmbito federal, mas é crítico no país inteiro, é o problema dos conflitos de interesses. E aqui se falou, e o senhor provocou muito bem, inteligentemente, e ele respondeu também muito bem, né? Em matéria de fundos, né, de pensão, mas não é só de fundos de pensão. Aliás, se houver tempo, eu vou falar um pouquinho disso. Aqui se falou desse problema de conflitos de interesse. Pois bem, esta lei de 2013, que vocês já examinaram, a lei de conflito de interesses, ela tem nuances que nem sempre são detectados na primeira leitura. E é importante difundir isso para os dirigentes e para os membros de conselho. Por exemplo, aí sim, a improbidade se utilizar a informação privilegiada, mesmo depois da quarentena. Está lá. A qualquer tempo não pode usar informação privilegiada. Eu tenho dito isso para os dirigentes de agências reguladoras. Cuidado, hein? Mesmo depois da quarentena, vocês podem cometer improbidade por vazamento de informações relacionadas a conflito a informação privilegiada. Então isso é importante. Não é assustar as pessoas, é mostrar que o risco é real, é presente. Um segundo ponto, esse não depende de vocês apenas, né, a não ser da participação de todos. Nós temos hoje um problema muito sério de regulação no Brasil, né? Temos um PL aí importante que precisamos acompanhar. Aliás, o presidente da Câmara nos solicitou uma opinião, provavelmente nós vamos externá-la, e até com uma ideia que é um pouco audaciosa, acho pouco provável que dê certo nesse momento, mas a ideia é boa, modéstias de lado, a ideia é boa, que era para os dirigentes de agências reguladoras, antes de o Senado fazer a sabatina, aquela, né, que geralmente é meio rápida, assim, nós teríamos uma banca composta de professores de regulação, né, para ver se o camarada tem condições cognitivas básicas, né, para regular.